Depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, em princípios e costumes, e liberais na economia. Porque entra um grupo que acredita que o mecanismo de inclusão social, a maior engrenagem descoberta pela humanidade para garantir a inclusão social, são as economias de mercado. Você tem que trabalhar no balanço da União, no balanço patrimonial da União. E aí surge uma das nossas secretarias especiais, de privatizações, desinvestimentos, desimobilizações. Nós vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir 2, 3, 4 anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem. Quando um governo fala que vai adotar medidas neoliberais, é melhor ficar bem atento. A implementação de uma agenda neoliberal em um país não é um processo orgânico, é o contrário. É um processo violento com, no mínimo, traços autoritários que colocam o mercado em cima dos direitos humanos. Para entender a história do neoliberalismo, desde o surgimento até a prática, temos que falar do Chile e do Chicago Boys. Por que Chile? Foi o primeiro governo neoliberal e, em muitos sentidos, o laboratório do neoliberalismo. E por que os Chicago Boys? Foram eles que materializaram essa teoria econômica em Chile. Acontecia a Guerra Fria, o conflito entre as duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. A eleição de Allende em 1970 fez com que muitas pessoas, não só da América Latina, mas do mundo todo, estivessem de olho no Chile. Foi uma das únicas eleições que um Estado socialista chegou de forma democrática ao poder e se propunha a se manter democraticamente. De 70 até 73, aconteceu uma convergência internacional da esquerda no Chile. Milhares de pessoas do mundo inteiro iam para o país a fim de redefinir a luta contra o capitalismo. A esquerda estava construindo lá uma alternativa numa escala internacional que não estava associado ao stalinismo. O governo de Allende foi marcado por medidas populares, como a reforma agrária e pela luta contra o excesso de lucro. Uma das medidas tomadas foi a estatização de companhias estrangeiras, principalmente na área de mineração. Allende estatizou as companhias e cobrou um imposto retroativo dos antigos donos por causa do excesso de lucro. A lógica era a seguinte: o limite do lucro anual era de 12%, e o resto deveria retornar ao Estado para garantir as necessidades básicas, como saúde, educação e moradia. As companhias estrangeiras teriam que devolver para o Chile 88% dos lucros que tiveram ao longo dos anos. Nas palavras de Allende, a transformação do lucro excessivo em dívida para as empresas estrangeiras era uma forma de países exploradores corrigir erros históricos. Nixon, o presidente dos Estados Unidos, estava atento ao que acontecia no Chile. Ainda que torcendo o nariz, o governo americano nos anos anteriores já havia aceitado a estatização de empresas na América Latina, como a Pemex no México em 1938 e a Petrobras no Brasil em 1953. Porém, a demanda de Allende por compensação e a condenação de lucro excessivo cruzou uma linha. Nixon solicitou os conselhos de Milton Friedman e dos alunos dele,
os Chicago Boys, em relação à guerra aos excessos travada por Allende. Milton Friedman era um economista da Universidade de Chicago e o principal crítico do keynesianismo nos Estados Unidos. O guru Friedman e seus discípulos, estudantes latinos de doutorado, eram financiados pelas fundações Ford e Rockefeller. Eles desenvolveram uma teoria de práticas econômicas que futuramente ficou conhecida como neoliberalismo. Friedman e seus discípulos chilenos escreveram um documento chamado El Ladrillo, em português, o tijolo. Um calhamaço de regras e diretrizes para implementar o neoliberalismo no país. Um dos principais pontos eram privatizações radicais e austeridade. Nunca se havia colocado isso em prática. Isso foi um experimento. Vale lembrar que neoliberalismo é uma teoria de práticas econômicas e políticas e que a liberdade mais importante nessa teoria é a liberdade do mercado. Foi a primeira vez na história que o mercado foi colocado acima dos seres humanos. Por exemplo, quando se fala em medidas de austeridade, isso significa que a população vai perder direitos. Se reduz ou tira o investimento em áreas que asseguram os direitos da população para que o mercado não sofra prejuízo. Agora, o que ou quem é o mercado? Tem um link na descrição aqui embaixo. Voltando para o Chile. Salvador Allende estava em poder. O governo estadunidense, juntos com a CIA, gastou muito dinheiro tentando de desestabilizar o governo chileno. Então, o caos começou por todos os lados. Em 1972, teve a greve dos caminhoneiros. Dia 29 de junho de 73, setores militares se revoltaram e fizeram uma tentativa fracassada de golpe. No dia 11 de setembro do mesmo ano, Pinochet, liderando as Forças Armadas, atacou o Palácio Presidencial e tomou o poder. Salvador Allende foi morto. O governo de Allende, democraticamente eleito, foi tirado do poder através de um golpe para que, em parte, se implantasse o neoliberalismo. Pinochet governou o país de 73 a 90 e seguiu o tijolo da Escola de Chicago. Uma das primeiras medidas, claro, foi combater o fantasma de marxismo. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Nos primeiros anos do governo de Pinochet, o país ficou bem dividido. Algumas políticas do ditador lhe garantiu uma certa popularidade entre a classe média e elite. Essas pautadas no excesso. Pinochet reduziu as taxas de importação, dando acesso à classe média a bens de consumo que antes só os ricos tinham, tipo McDonald's, Coca-Cola, Nike e mais. Esse novo tipo de consumo fomentou uma nova ideologia que aumentou o conflito de classe. A classe média se via muito mais como a elite, por causa do consumo, e não queria que esses bens fossem acessíveis aos pobres. A ideologia de Pinochet foi oposta à de Allende. Enquanto Allende condenava o excesso, o Pinochet implantava uma política de excessos no país. Além disso, Pinochet removeu as proteções comerciais das companhias estatais e cortou os programas do governo na área de direitos básicos como saúde, educação, moradia
previdência. Embora o consumo estivesse alto, em 74 a inflação estava em cima de 300% por ano, a mais alta no mundo. Em 1975, Milton Friedman foi para Santiago, a capital do Chile. E essa foi a primeira vez em que o termo tratamento de choque foi usado. He used a phrase that had never before been used in a real-world economic crisis. He called for shock treatment. He said that he was like a doctor that was going to help a country that was suffering an epidemic, and he was simply prescribing the medicine. Vamos ver a prescrição de Friedman. Em 1975, o Chile foi o primeiro país a retornar ao liberalismo clássico, que estava em desuso desde os anos 20. Basicamente, cada país seria responsável pela produção de algo que tenha uma demanda na escala mundial. Por exemplo, Guatemala na década de 20 tinha a economia voltada para a produção de banana. O Brasil, o café, dando privilégios, como baixar as taxas e os impostos para os comerciantes. A grande diferença, de modo breve e sucinto, é que no liberalismo clássico, o mercado não está em cima do homem. Muitos liberais eram contra o sistema mercantil, a monarquia e escravidão. O liberalismo clássico de Adam Smith, ainda que tenha muitos fracassos, no final das contas, a intenção foi para criar uma sociedade de cidadãos com direitos, que é bem mais humanista que dando tudo para o mercado, né? A economia do Chile basicamente voltou para as necessidades do mercado estrangeiro, os Estados Unidos, né? Como consequência dessa política, as novas estratégias de exportação eram frutas e vinhos voltados para o hemisfério norte, dado a inversão das estações do ano. As terras voltaram para a velha oligarquia. O desemprego se manteve alto, aumentou a desigualdade social. O país estava vulnerável às flutuações do mercado internacional. A Constituição não era respeitada. Pinochet, entre os anos de 83 e 89, governou através de decretos. Cerca de 80 mil pessoas foram presas. Mais de 10 mil pessoas torturadas. Mais de 3 mil pessoas foram mortas ou desaparecidas durante o governo de Pinochet. Hoje em dia, há basicamente duas narrativas para falar do Chile. A primeira é sobre os grandes sucessos do neoliberalismo. O país tem tratados comércios como os Estados Unidos, Canadá, Ásia, Europa. Uma parte da população tem acesso a bens de consumos diversos. A segunda é mais humanista e é sobre a vida cotidiana das pessoas que moram em Chile. Nessa visão, a diferença entre ricos e pobres é notável. Para muitas, não há segurança em relação às direitos básicas. As escolas e as universidades públicas foram sucateadas. Não há estabilidade para a classe trabalhadora e o índice de depressão é altíssimo. O neoliberalismo se transformou na política padrão econômica das grandes instituições financeiras como o Banco Mundial e o FMI. Os neoliberais se apresentam como os guardiões da igualdade de competição do mercado e salvadores da economia de qualquer país, os campeões do capitalismo. Mas isso é conversa para boi dormir. A gente nunca pode esquecer que as origens do neoliberalismo são autoritárias. Pinochet fez um regime draconiano no Chile. No final das contas, neoliberalismo não funciona. Aliás, funciona para aqueles poucos que detêm a maior parte da riqueza do mundo. Mas para a maior parte da população, não funciona.
Isso inclui a classe média, que muitas vezes se vê como a elite, ou almeja ser. Em solidariedade, camarada gringo.